Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Amém? Ou seja, para tudo tem tempo. Um tempo, o seu tempo, que já é determinado pelo Senhor, pelo nosso Deus. E, meus irmãos, eu não sei qual que é o tempo que você está vivendo na sua vida pessoal e particular. Existe o tempo de usar máscara, né? E vai ter o tempo de deixar de usar máscara. Porque é só um tempo. É só um tempo. E vai passar esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo coletivo de pandemia, e é um tempo. Só um tempo. Existe o tempo em que, como esse, por exemplo, que nós estamos vivendo um tempo coletivo, que de certa forma é um certo isolamento. Eu não falo isolamento porque não tem isolamento, é um certo isolamento, um tempo que está todo mundo usando máscara, e existe aí uma reticência em relação a esse tempo. Mas na vida pessoal e particular de cada um de nós, nós também passamos por tempos, por estações, por etapas na nossa vida. Não sei qual é o tempo que você está passando, porque sempre as coisas mudaram na vida e no mundo, e vão continuar mudando. O mundo sempre passou por constantes alterações, momentos e tempos, e isso não vai mudar. Desde o começo, sempre houve temporadas, ou seja, tempos específicos, estações na sua vida. Obviamente você já passou por muitas situações que já passaram, e ao longo da sua vida ainda haverá muitas situações ainda para passar. O mundo sempre teve em constante mudança. O problema, queridos, é que muitas vezes nós não entendemos que os céus são imutáveis e Deus é imutável. E todo tempo ou temporada que nós passamos aqui na terra, há um propósito de Deus, porque Deus não perdeu o controle. Essa pandemia não é uma rasteira do inferno em relação ao propósito e objetivo de Deus. Deus não é pego de surpresa em nada. Deus não perdeu o controle de nada, e Ele continua sendo Deus. Mesmo quando o seu povo Israel ia ao cativeiro por nações opressoras e estrangeiras a eles, Deus não havia perdido o controle, mesmo diante de circunstâncias como essa. Era o mesmo Deus que continuava sendo o Deus de Israel em todas as adversidades, em todas as circunstâncias da vida. Só que nós precisamos aprender a lidar com essas estações, e aprender que existe um propósito em Deus e de Deus para toda temporada na nossa vida, para todo tempo na nossa vida. Porque se a gente não entende este princípio, que é desafiador e não é fácil lidar com as mudanças constantes. Nós estamos vivendo o tempo de deixar de abraçar, de certa maneira, não é? Existe o tempo da humilhação, o tempo de ser exaltado, o tempo da dor, o tempo da angústia e o tempo do prazer. Se formos ouvir todos os irmãos aqui em particular, nós vamos ver que existem temporadas diferentes que cada um está vivendo. Quantas pessoas neste tempo esquisito, né, chamado pandemia, quantas pessoas prosperaram absurdamente nesse tempo, não é verdade? Quantas pessoas?
Quantas pessoas realmente no seu pessoal, e quantos negócios tiveram assim um crescimento exponencial nessa pandemia, e quantas pessoas foram ao caos nessa pandemia. Nós vivemos esse tempo como igreja, desde que somos igreja. Nós em particular aqui, esta comunidade aqui de fé, nos seus 18 anos aqui em Batatais, nós vivemos isso. Porque no mesmo tempo em que nós celebramos o nascimento de tantas crianças, nós vivemos a dor de pessoas que perderam seus entes queridos. Da mesma forma que tem pessoas adoentadas e hospitalizadas, nós celebramos pessoas que estão felizes porque noivaram e se casaram. Eu sempre falo para os pastores que viver o pastorado é uma aventura muito grande, porque na mesma manhã que você pode estar num velório, na mesma tarde daquele mesmo dia, você tem que estar se alegrando com quem está ficando noivo, casando e ligando de lua de mel. São emoções que a gente vive, mas a vida sempre foi assim, irmãos. Tem gente nascendo e gente morrendo. Diversas situações sempre aconteceram. E Deus nunca perdeu o controle e nunca mudou. Nada é alterado nos céus que são do Senhor. Aqui na terra sempre as coisas mudaram e vão continuar mudando. Quantas coisas já passaram na sua vida? Quantas coisas? Em toda a sua existência. E eu espero que Deus te dê muitos anos de vida e que todos aqui consigam passar do 100 sem dar trabalho para ninguém. E se você passar e viver muito tempo aqui na terra, você vai ver muitas mudanças. Porque viver aqui significa ver mudanças. Pessoas vão ficar mais próximas e algumas vão tão longe e vão embora. Temporada, tempo. Alguns vão passar pela vida, outros vão chegar perto de você para viver vida junto com você. Assim sempre foi e assim sempre será. Mas porque muitos de nós não sabemos lidar com as mudanças, muitos de nós acabamos desesperando, pecando e murmurando contra o Senhor por causa das mudanças. As mudanças que sempre aconteceram. Aqui a vida é volátil. Deus chama ela de pó. Tão volátil que você sopra, vai. Tão vulnerável. Essa é a vida. Um dia de lágrima e um dia de júbilo. Um dia e uma temporada de pranto e uma temporada de saltar, de alegria. Tempos que passam e vão continuar passando. Como você tem lidado com as constantes mudanças na sua vida? É um desafio para nós, irmãos. E eu confesso que eu não sei lidar também 100% com todas as mudanças. Até porque a gente não fica esperando as mudanças acontecer. E às vezes elas nos pegam de surpresa e nos surpreendem. Mas nós precisamos entrar nesse aprendizado e manter a nossa sensibilidade e o nosso relacionamento ativo e constante com Deus, para observarmos o que Deus está fazendo nos tempos e aprender com Ele, porque sempre alguma coisa Deus tem para fazer, porque tudo tem seu tempo determinado e há tempo determinado para todo propósito de Deus. Não é assim que nós lemos? E o que a palavra do Senhor diz? Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E segundo o seu propósito, existem temporadas na nossa vida. E se nenhum de nós, se nós nos recusarmos, se não conseguimos aprender com as temporadas que acontecem, que passam na nossa vida, nós estamos perdendo tempo, irmãos. Desperdiçando tempo. E ao não aprender, deixamos de ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O texto que nós lemos aqui em Filipenses capítulo 4, na hora da oferta, é um texto muito interessante, porque antes ali do que nós lemos ali, acho que nós lemos o versículo 16, antes ali um pouquinho, versículo 10, 11, o apóstolo Paulo diz assim:
Eu aprendi a estar contente em toda situação, em toda situação. E aí ele diz que ele aprendeu a viver a escassez e a fome, e aprendeu também a viver a abundância. E aí então ele diz no versículo 13: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E por que ele podia? Porque havia um Deus que o fortalecia, e o fortalecia porque ele estava nesse aprendizado. Eu aprendi, ainda acho que não aprendi, eu acho que eu reprovei nessa matéria já muito na minha vida, mas eu não vou sair dessa escolinha, eu não vou tirar minha matrícula dessa escola, de aprender com as temporadas na minha vida, até porque eu experimentei, assim como acredito e sei que muitas pessoas aqui já experimentaram o favor de Deus em temporadas difíceis, que já passaram, coisas que você pode dizer assim: ufa, passou, Deus fez, Deus agiu, houve um crescimento, uma maturidade, houve um rompimento. Eu posso dizer para você que de grandes dores e aflições que eu já passei na minha vida com Deus, hoje, depois de tudo ter passado, eu não abriria mão de tal experiência, jamais. Se Deus hoje chegasse para mim e falasse assim: Juliano, eu vou te dar uma oportunidade de eliminar uma dor sua lá de trás, como se ela nunca tivesse existido na sua vida, eu diria para o Senhor: Senhor, não faça isso não, não tira de mim esse privilégio não, porque o que eu passei, e o que eu passei, eu cresci, e o que eu passei, eu venci, e eu sou fruto da persistência do que eu passei, e aquela dor que antes era dor, agora virou testemunho e virou experiência. Agora, se Deus fizesse tal oferta, na época eu falava: leva agora, ainda dou troco ainda se eu quiser, porque a gente não entende os momentos que a gente passa. Por isso, irmãos, mas a verdade tem que ser dita, ainda que seja difícil lidar com isso. Eu não posso mudar a verdade. Deus tem o controle de tudo, Ele não perdeu o controle em nada, Ele tem um propósito em tudo, Ele tem um propósito no cativeiro, Ele tem um propósito na dor, Ele tem um propósito na angústia, Ele é o Senhor, os céus são inabaláveis, Ele tem um plano perfeito para os seus. Mas o problema é que muitos de nós, irmãos, quando a gente não entende isso, a gente murmura, a gente peca, e quem nos ouve, ou quem nos vê, é como se nós fôssemos um cachorrinho sem dono, como se Deus fosse irresponsável conosco, como se alguém ouvisse de nós: cadê Deus? Deus me deixou, Deus me abandonou. O que é mentira, o que é mentira, o que é um engano e um engodo para quem não conhece Deus. Sabe quem deveria estar desesperado num momento como esse? Não são os filhos, são os perdidos. Eles deveriam estar desesperados, mas não estão. Não estão porque não sabem do que se trata, porque estão cegos. Eles não sabem, por isso não estão desesperados. Mas a igreja, os filhos, não deveriam estar desesperados, porque você é filho, foi salvo. Você não será salvo, você foi salvo, Ele te resgatou. E com seu amor comprou você e disse: tu és meu, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos, ninguém vão tirar elas de mim. Essa é a nossa realidade, a realidade de filho, de filha, salvos, resgatados. Nós não temos motivo, razão nenhuma para desespero, não temos razão nenhuma para falar qualquer coisa, como se Deus fosse irresponsável, como se Deus tivesse abandonado. Ele diz: jamais te deixarei, nunca te abandonarei, como se Ele estivesse tão distante, e nos ignorasse. E Jesus disse: estarei com vocês todos os dias até o fim, meus olhos estão atentos e os meus ouvidos abertos ao seu clamor. Essa é a realidade dos filhos. Não somos desamparados, como o cachorrinho sem dono que caiu da mudança. Não há razão ou motivo para vivermos assim, se temos um Pai zeloso, como a própria Bíblia diz, até ciumento. Óbvio, é um termo que não caberia, né?
a Deus, porque Deus não é humano, mas para você entender tamanho zelo de Deus que Ele tem para com os seus. Deus não resgatou você, Deus não chamou você para estar com Ele. O Evangelho tão precioso, conhecido espiritualmente como tesouro, o Evangelho, tesouro, não foi te revelado à toa. O tesouro que é o Evangelho não chegou aos seus ouvidos e ao seu coração à toa. O Evangelho não chegou para você viver uma vida aqui na terra sem esperar mudança. Se alguém te ofereceu isso ao pregar o Evangelho, te pregar um Evangelho errado, que você não passaria por lutas, que não haveria dificuldades, pregar um Evangelho que não é Evangelho. A vida aqui na terra consiste em mudanças, e sempre haverá mudanças, e haverá temporadas na sua vida de grande gozo e alegria, e haverá temporadas na sua vida de choro e lamentação. É a vida, é a vida. Vai fazer o quê? Essa é a vida. Mas o Senhor não muda, e as circunstâncias terrenas que mudam não deveriam afetar a nossa fé e a nossa convicção. Se você nesse tempo de pandemia congelou sua fé, se você abandonou os sonhos e os projetos de Deus, retome isso, porque em Deus nada mudou. Esse ano, pode ser que muitos de nós, ou a grande maioria, não fizemos nada. Olha só o ano, irmãos. Domingo que vem, nós estaremos em outubro, nesta reunião, se assim Deus permitir. Mês 10, acabou o ano. Acabou o ano. Vai faltar pouquíssimos dias para a virada do ano. E esse ano, em muitos aspectos, pode ter sido perdido. Mas que fique um aprendizado para cada um de nós, os filhos, que fique um crescimento, que essa pandemia não seja o motivo de você esfriar sua fé, gerar e multiplicar dúvidas no seu coração, andar e agir na carne, pecar contra o Senhor, nosso Deus, porque Ele, seu Pai, nosso Pai, continua imutável nos céus. Sua glória em nada mudou, seu trono é inabalável. As mudanças vão ocorrer, mas a nossa fé precisa estar firme, porque Jesus é a nossa âncora, queridos. Ele é a nossa âncora, e fica firme. Você joga a âncora, o barco sente o baque da tempestade, sente. Quando nós passamos por situações terríveis, quem sofreu situações assim constrangedoras, humilhantes, desgastantes, quem sofreu uma enfermidade, nós sentimos na carne, nos abala, arranca lágrimas, a dor, nós continuamos sentindo, somos humanos, seres humanos, mas a âncora que é o Senhor na nossa vida, continua firme, firme, para nos sustentar nele, para nos segurar nele. Ele é o nosso porto seguro, Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia e no dia da tribulação. E depois que passar, porque essa pandemia vai passar e está passando, o tempo de usar máscara também está passando, irmãos. E aí pode ser que venha uma temporada gloriosa, que a gente pode chamar de primavera na nossa vida depois. Deus pode, em sua misericórdia, dar ao mundo uma temporada aonde vem a nova cor, como é a primavera, aonde as flores aparecem apontando um fruto. Mas, se Deus nos der a graça de viver muito, pode ser que a gente viva uma outra temporada esquisita como essa, e aí pode ser que não seja máscara, pode ser que seja o capacete que você tem que usar, né? Uma bota de borracha, não sei, o que pode acontecer? Temporadas vêm, temporadas vão, vamos viver com o Senhor em qualquer temporada, porque eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Eu não estou repetindo o apóstolo Paulo, esse não sou eu ainda não, né? Estou reprovando essas provas aí, mas eu continuo aprendendo com o Senhor, porque o nosso coração está em Deus. Aprender isso é desafiador, irmãos, porque a gente sente, nossa pele é sensível,
porque nós temos olfato, visão, audição, e então muitas coisas nos atingem, quer provocar medo para enfraquecer nossa fé. O que a gente vê tenta moldar nossa alma e nos atrapalhar naquilo que Deus tem para cada um de nós. Mas como Deus é inabalável e imutável, assim nós precisamos manter os nossos olhos fixos no Senhor. Fixo no Senhor. Para que o Senhor possa agir no nosso coração e operar na nossa vida segundo a sua bondade, segundo a sua graça. Que os seus olhos estejam nele, fixos no Senhor. Que você não perca de vista aquilo que Deus tem ministrado no seu coração nessa temporada e nessa vida. Não sei o que se passa com você, porque como eu disse aqui, as temporadas vêm e vão. Talvez nós tenhamos aqui no nosso meio pessoas que estão vivendo um tempo de dor. Um tempo de dor. E o tempo de dor, irmãos, é difícil. Às vezes, para quem está de fora, para quem vê, a dor de muitas pessoas nós chamamos de frescura, não é assim? Mas, geralmente, quando a gente olha a dor de alguém, nós fala assim, isso é frescura. Não tem dor pior. A pior dor é a de quem sente. É a de quem sente. Porque a dor é algo próprio de cada um. E se essa é a sua temporada, é só o tempo. Vai passar. Vai passar o tempo da enfermidade, porque vem o tempo de saltar, e o tempo de se alegrar, e o tempo de gozo. Deus tem temporadas novas para cada um de nós, vamos desfrutar dela. E se a sua fé está decaída, congelada, se você talvez, quanta gente vem na igreja com a fé emprestada do outro, não é? Tem uns maridos aí que são tão banana que só vem porque a esposa vem. Tem esposas que são tão frágeis que só vêm se o marido vem. Filhos que são carregados pelos pais, e glória a Deus pelo seu pai. Se você é filho e vem carregado na igreja ou obrigado pelo seu pai, aproveita e agradece seu pai e sua mãe, viu? Agradece eles. Todos nós deveríamos estar com a nossa fé inabalável no Senhor, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o Senhor continua o mesmo. Precisamos resgatar esse vigor, irmãos. Jesus disse, achará fé o Filho do Homem quando voltar à terra, que o Senhor encontre uma fé inabalável no seu coração, para que você viva o sobrenatural de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se queremos ser filhos maduros que agradam o coração do Pai, precisamos manter a nossa fé intacta e inabalável no Senhor, mesmo que o mundo está chacoalhando. Mesmo que o tempo é tempo de dor, tempo de angústia, tempo de lágrima, tempo de porta aberta, desemprego, escassez, briga em casa e tantas situações, nós precisamos nos manter firmes e inabaláveis no Senhor, porque quem te salvou foi Jesus, o Senhor te comprou. E quando Ele chamou, Ele não chamou tua família, Ele chamou você pelo nome, porque você é alguém especial para Ele, e Ele disse, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Tu és meu, há um propósito específico, e seguro, e firme, e inabalável de Deus para a tua vida, e tem tempo para todo o propósito de Deus embaixo da terra. Eu sou um propósito de Deus, e não vai ter um dia menos, e um dia mais que eu serei roubado aqui nessa terra, porque eu vou cumprir o propósito de Deus, e até o último dia da minha existência, e não vai ser um dia menos e nem um dia a mais. Eu preciso desfrutar dele, para a glória do nome de Jesus Cristo. E eu sei que assim como é comigo, eu também sei que é com você, porque não somos diferentes em nada. O mesmo Deus que me ama é aquele que te ama, o mesmo Deus que me chamou é o mesmo que te chamou, e Ele tem propósito eterno, e o propósito na minha vida não é maior que o seu, porque Ele veio daquele que é grande, maior que todos, do Senhor. E se Ele te deu, que você assim o cumpra, que você não enterre os seus talentos, que você não solte a mão do arado, que você não parta para pecar, porque Jesus te arrancou desse mundo pecaminoso e te lavou com o sangue do Cordeiro, que você não manche as suas vestes preciosas, que você não desperdice o tesouro que Ele te revelou, que é o Evangelho. Segure a tua vida no Senhor, segura na mão dEle firme, firme, e mesmo que o vento está forte, está tentando te levar, segura firme na mão do Senhor, porque Ele vai te conduzir nesse tempo. E em cada temporada que os seus olhos desfrutem de Deus, que você cresça, que você amadureça, e que no teu tempo de chorar, Deus coloque pessoas que vão chorar com você,
mesmo que o tempo dela não é o tempo de chorar, mas elas vão se compadecer para chorar com você, e vão te amparar, e que no teu tempo de alegria você desfrute 100% dele, porque passa, teus filhos vão crescer, viu? Casamento, irmãos, aproveita cada temporada na sua vida que você está vivendo, com a sua família, com os seus filhos, na tua vida profissional, em todas as áreas e no teu ministério. Vamos viver, porque Deus nos deu um dia chamado hoje, agora, para a gente desfrutar dele, para a sua glória e para a sua honra. Deus tem seus planos para essa terra, Deus tem seus planos para os tempos coletivo desse mundo, desse planeta, mas Deus também tem o seu tempo determinado para cada um de nós. Vamos usufruir dele para a glória do nome de Jesus. Como é bom saber que Deus controla o tempo, como é bom saber, mesmo que seja tempo de dor, saber que Deus não perdeu o controle no tempo da minha dor, no tempo da minha angústia, no tempo das nossas lágrimas. Deus não perdeu o controle, Ele continua sobre o controle. Quantos anos, centenas de anos em alguns casos, décadas em outros casos, que o povo de Deus, Israel, vivia tempos de angústia, tempos de cativeiro, onde eles não tinham liberdade, mas Deus continuava sendo Deus sobre eles. E ai, se uma nação opressora excedia contra o seu povo, porque tudo para nós tem limite, até a dor, até a porta fechada, tudo tem um tempo que Ele fala, deu, basta. O tempo da humilhação tem o tempo que Ele fala, deu, basta, agora eu vou levantar, agora eu vou fazer, agora eu vou honrar. Tudo tem um tempo. Lembra com Jó? Tinha o tempo, estava dosado, até aqui, chega, deu, acabou. Tudo sempre teve tempo, e esse Deus que nós glorificamos aqui, irmãos, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, não há Deus maior, Ele é maior que tudo, maior é aquele que está em nós do que aquele que opera nesse mundo, e essa segurança nós temos, que ninguém olhe para você mais a partir de hoje, e veja você como se você não tivesse dono, como se você não tivesse quem cuida de você, quem zela, quem te ama, que ninguém olhe mais para você e veja isso. O mundo é diferente, você não, você é filho, você é filha, faça jus a isso, amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Quero orar por você, você seja fortalecido no Senhor e na força do poder dEle, que a sua vida seja, que a sua fé seja renovada no Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por tua palavra, Senhor, e a verdade. Senhor, abra os nossos olhos para enxergar essa verdade, ó Pai, de quem o Senhor é e de quem somos para o Senhor, ó Deus. Senhor, não é por conta de merecer, ó Deus, mas é por causa da tua misericórdia e da tua bondade. Senhor, sairemos daqui, Senhor, sabedores de que o Senhor cuida de nós, ó Pai, convictos, ó Pai, deste cuidado, convictos deste amor, ó Pai, convictos que somos filhos e filhas e fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Senhor, este cuidado estará sobre nós, ó Pai, e Ele será refletido nas nossas palavras, nas nossas ações, ó Pai, na forma como nos portamos. Por isso, Senhor, perdoa-nos tanta murmuração, perdoa-nos, ó Pai, por transparecer, ó Pai, que somos perdidos como este mundo, mas esta não é a verdade. Somos o teu povo, somos ovelhas do teu rebanho e do teu pastoreio, ó Pai, estamos debaixo do teu cuidado, e nada acontece na nossa vida sem a tua permissão, ó Pai, e o Senhor é aquele que controla todas as coisas. E eu abençoo meus irmãos, Senhor, e oro, ó Pai, para que esta fé seja unânime, Senhor, que tenhamos uma só fé, como o Senhor sempre quis, ó Pai, uma só fé, um só Deus, um só batismo, Senhor, uma só fé, Senhor, que seja uma só fé, segura, convicta, Senhor, fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Vem Espírito Santo e traga isso sobre nós, Senhor, que o teu povo saia desta reunião, ó Pai, fortalecido nessa fé, segurando forte
e firme nas mãos do Senhor, que nos conduz no vale e nos conduz no campo. Senhor, que nos conduz na dor e que nos conduz nos saltos de júbilo. O Senhor quem conduz, ó Pai, no dia de luto e no dia de festa. O Senhor é o nosso Deus, ó Pai, que está conosco quando os outros nos abandonam, Senhor, e quando estamos rodeados de pessoas. O Senhor é inabalável e o Senhor é o nosso Deus, a quem nós te glorificamos, ó Pai, e exaltamos o teu nome. Senhor, fortalece meus irmãos na fé. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida aqui, para que ao sair desta reunião, todos nós possamos sair seguros, que temos um Pai que cuida de nós, que jamais nos deixará, que jamais nos abandonará. Nos ensina, Senhor, a cuidar de cada temporada na nossa vida. Abençoamos os nossos irmãos que vivem tempos escassos, tempos de porta fechada, tempos de enfermidade, tempos de luto, tempos de dor, aqueles que vivem um tempo de lágrima. Senhor, que eles não passem um dia a mais, Senhor, sem perpetuar, ó Pai, esse tempo na sua vida. Senhor, que haja o fim desse tempo segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Nós abençoamos, Senhor, os nossos irmãos, para que possamos desfrutar, ó Pai, da vida do Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus, amém, amém. Ora assim comigo: Senhor Jesus, eu ouvi tua palavra, e eu entendo que a minha vida está nas tuas mãos. O Senhor tem o controle de tudo, e eu desfrutarei do teu amor para sempre. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e me recebe na tua presença. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Amém. Aleluia. Você que fez essa oração pela primeira vez, não no sentido apenas de receber, mas se essa oração, entregando a vida para Jesus, se ela reflete o seu desejo, sua fé, se hoje você entende, hoje é o meu dia, o dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Se tem alguém aqui nessa realidade, assim que terminar a reunião, eu queria que, por favor, você não fosse embora antes de vir até aqui falar comigo. Eu quero ter não só o prazer de conhecer, mas eu quero orar com você que decidiu hoje entregar a sua vida para Jesus. Eu quero desfrutar dessa alegria, porque literalmente começou uma nova temporada na tua vida hoje, em nome de Jesus, amém? Que a graça e o amor do Pai transborde no seu coração e na sua vida. Eu te abençoo e abençoo a tua família, em nome de Jesus, amém, amém. Boa semana para você, o Senhor te abençoe, vai na paz em nome de Jesus.